Irão. Um país de passado milenar e ambições que inquietam o mundo. Em desertos e subterrâneos, há décadas algo se constrói. O que Washington e Tel Aviv mais temem, armas nucleares. Mas por que o Irão? E por que agora? Mísseis, ataques, declarações e manchetes sobre ataques dos EUA a locais iranianos se repetem. Esta história não é sobre guerra, mas sim sobre um país que, querendo ser intocável, necessita de um escudo nuclear. O Clube Nuclear, uma elite com um botão. Há apenas 9 países que possuem oficialmente armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Estes 9 têm mais do que armas de destruição em massa. Têm status. Ninguém toca num país com uma bomba. Ninguém ousa invadir. Para regimes vulneráveis, um arsenal nuclear não se trata de ataque, mas de sobrevivência. Coreia do Norte, um manual de sobrevivência. Um país com escassez de alimentos, a internet amplamente cortada e eletricidade racionada. No entanto, ninguém ousa bombardeá-la, porque possui mísseis. Em 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear, e desde então, não houve intervenções. Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul podem protestar o quanto quiserem, mas não a tocam. O Irã entende isso muito bem. Ouro-Irã, ambições sob restrições. Asterisco Pores. O Irã, potência milenar, vai além da República Islâmica, com ambições econômicas e vasta influência regional. Arábia Saudita, Israel e Turquia permanecem em alerta. Contrariando outros, o Irã é cercado por bases dos EUA no Iraque, Kuwait e EAU. Para Teherã, armas nucleares não são para atacar, são para encerrar a interferência externa e garantir respeito à moda norte-coreana. No entanto, Teherã reitera: nosso programa é pacífico. O programa nuclear do Irã. A origem com o Shah e o Ocidente. Iniciou-se com o apoio dos EUA nos anos 50, sob o Shah, então aliado de Washington. No âmbito do Átomos para a Paz, os EUA forneceram o primeiro reator a Teherã. Até o final dos anos 70, o Irã adquiriu equipamentos, treinou cientistas e construiu centros, planejando até 20 reatores. O objetivo: energia civil com potencial defensivo e em paralelo. Ninguém se opôs. Em 1979, com a Revolução Islâmica e a ascensão do Ayatollah Khomeini, o Ocidente rompeu acordos. Cientistas partiram, entregas cessaram, isolando o Irã. A nova liderança chegou a chamar a energia atômica de ímpia, congelando o programa. Contudo, após a guerra com o Iraque no final dos anos 80, Teherã percebeu sua vulnerabilidade tecnológica, iniciando a Era dos Segredos. Centrífugas nas montanhas, a corrida secreta dos anos 90. Nos anos 90, o Irã reconstruiu seu programa nuclear em segredo. Uma usina de enriquecimento subterrânea foi construída em Natanz. Centrífugas, bunkers reforçados, fachadas falsas. Em Ardakan, uma usina de yellow cake. O Irã não notificou a Agência Internacional de Energia Atômica, soletrada AIEA. Quando os locais foram revelados, o mundo ficou chocado. O país estava perto de fabricar uma bomba. Natanz, alvo número 1. O complexo subterrâneo de Natanz tornou-se o símbolo do Irã nuclear. Os Estados Unidos e Israel impuseram sanções e lançaram sabotagens. Em 2010, o vírus Stuxnet penetrou no local e desativou centenas de centrífugas. Explosões, desvios, incêndios, serviços de inteligência estavam por trás deles. Mas o Irã continuou. Cada ataque apenas reforçava a crença de que, se tivesse uma bomba, ninguém ousaria. Porto de 2015, crise pós-Trumps. Em 2015, um acordo histórico suspendeu sanções ao Irã, em troca do congelamento nuclear e acesso à AIEA. Trump retirou-se unilateralmente em 2018, retomando sanções, afundando a economia e evaporando a confiança. O Irã, abertamente, reiniciou os centrífugas. Em 27 de novembro de 2020, Mohsen Fakhrizadeh, cientista-chefe e arquiteto do programa, foi morto. Segundo a inteligência, Israel executou a operação com um sistema de sniper remoto, sem agentes no local. A mensagem era clara: sabemos quem são e podemos alcançá-los. Em vez de desacelerar, ocorreu o oposto. Fakhrizadeh virou um mártir, e o programa, um dever sagrado.
As instalações aprofundaram-se, a segurança apertou e a determinação endureceu. De 2024 a 2025, o Irã saiu das sombras. Em 2025, o enriquecimento iraniano superava 60%, próximo ao grau armamentista. Centrífugas de nova geração foram instaladas sob as montanhas Zagros, e os complexos de Fordow e Isfahan expandiram-se, com satélites registrando atividade ininterrupta. A AIE denunciou a falta de acesso. Israel alarmou-se, os EUA ameaçaram, e o Irã replicou: não temos medo. Junho de 2025, os Estados Unidos atacam. De acordo com o The New York Times e a Al Jazeera, em 15 de junho de 2025, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques a locais iranianos, usando drones furtivos. Os alvos incluíram instalações suspeitas em Fordow, um hangar subterrâneo em Isfahan e comboios de carga perto de Ardakan. O Irã confirmou os danos, mas culpou os Estados Unidos e Israel em conjunto. Em resposta, Teherã ativou suas defesas aéreas e colocou mísseis em alerta. Este não foi apenas mais um confronto. Foi o primeiro ataque aberto à infraestrutura nuclear do país. A resposta iraniana e o risco de guerra. Um dia após os ataques nucleares, foguetes atingiram Israel. Originários de aliados não do Irã, Hezbollah, Líbano, e grupos xiitas, Síria e Iraque. Em ondas, os ataques incluíram drones e salvas. O domo de ferro foi ativado, mas alguns projéteis atingiram Haifa e as colinas de Golã. Israel retaliou a infraestrutura dos aliados iranianos, centrais elétricas, Síria, depósitos de armas, Líbano, e centros de comando, Iraque. Tudo parecia um prólogo para algo maior. Oficialmente não há guerra, mas todos sabem que já começou. Não há troca de notas diplomáticas nem declaração formal de guerra. No entanto, ataques ocorrem quase diariamente. A inteligência israelense divulga imagens de satélite, enquanto iranianos exibem drones abatidos. Sobre o Golfo Pérsico, aeronaves americanas e israelenses circulam constantemente. Os locais iranianos têm proteção dupla, contra ataques aéreos e cibernéticos. Em abril, uma tentativa de paralisar o sistema elétrico do complexo de Fordow falhou. O espectro de uma bomba nuclear, mais perto do que nunca. A mídia diz que o Irã tem tudo menos o último passo: urânio enriquecido, uma base científica e sistemas de entrega. O que resta é a montagem, e esse é o momento que todos temem. Se o Irã anunciar temos uma arma, o cenário da Coreia do Norte se repete e será tarde demais para parar qualquer coisa. Israel não permitirá isso. Os Estados Unidos já estão agindo. A guerra subterrânea, a face invisível do conflito. Longe dos drones e foguetes da superfície, a luta real é nas redes humanas, ciberguerra e interseções. Desde o início do ano, mais de 30 suspeitos do Mossad foram detidos no Irão, enquanto Israel prendeu ativistas pró-iranianos. Ambos os lados caçam informação, temendo que o outro esteja à frente. China, Rússia e Turquia observam de perto, cientes de que uma guerra maior os atingiria. A pergunta final: o Irã já tem uma bomba? A resposta é desconhecida. Oficialmente, não. No entanto, todos se comportam como se ela já estivesse num bunker. Israel está pronto para um ataque preventivo. Os Estados Unidos estão reforçando sua presença na região. O Irã está apostando na paciência estratégica. Mas este jogo tem limites. Uma salva, um avião abatido, uma ordem errada. E tudo pode deslizar para uma fase sem conversações, apenas chantagem nuclear e sobrevivência. Israel, uma estratégia de ataques preventivos. Para Israel, um Irã nuclear não é apenas uma ameaça, é existencial. Desde os anos 80, a doutrina de Israel tem sido destruir qualquer programa nuclear hostil, na fase de desenvolvimento. Foi assim no Iraque em 1981 e na Síria em 2007, e se for preciso será o mesmo com o Irã. Israel não espera, age. O Mossad conduz operações secretas, drones realizam ataques cirúrgicos, e a guerra cibernética nunca para. Se uma bomba aparecer, será tarde demais para agir. A China, oficialmente pela paz, auxilia o Irã a contornar sanções e vender petróleo. Pequim não quer um conflito nuclear, mas também não um Irã enfraquecido. A Turquia, membro da OTAN com retórica anti-ocidental, condena ataques, mas permite o uso de bases dos EUA. Neste conflito, não há neutros, todos atuam nas sombras e fazem suas apostas.
O que os iranianos dizem: medo, orgulho, ódio. As ruas de Teherã parecem mais calmas do que são, e isso é enganoso. Os jovens temem outra guerra. A geração mais velha recorda os horrores do conflito Irã-Iraque. Nos canais iranianos, o ódio mistura-se com o orgulho. Não tememos os seus mísseis, tememos a traição. Muitos acreditam que uma bomba traria independência. Muitos outros entendem que, se a guerra começar, as pessoas comuns serão as mais atingidas. Enquanto as elites se escondem em bunkers, os iranianos comuns fazem fila para o combustível e permanecem em silêncio. Por que o Irã quer uma bomba nuclear? A resposta simples, sem slogans. Não para atacar. Não para destruir Israel. Não por religião. A elite do Irã quer uma garantia, o simples medo nuclear, como os Estados Unidos e a União Soviética tiveram no século XX. Se nos tocarem, responderemos. O Irã viu o que aconteceu com o Iraque, a Líbia e a Síria. Eles abriram mão de armas e foram destruídos ou arrastados para o caos. Em Teherã, isso é chamado de lição da história. A bomba não é uma ferramenta de ataque, é uma arma dura. Mesmo que ninguém o diga abertamente, isso já molda cada negociação, sanção e ataque. Está no ar como uma sombra da qual ninguém pode desviar o olhar.